Muito bem, senhor Bueno, Sensei Bueno. Hoje eu chamava Senhor, o Sensei de Bueno porque você estava na Argentina. Então, o Sensei Bom é o Sensei Bueno. Buenos Aires, Buenos Buenos Aires. Eu Aires. fui, eu fui respirar Buenos Aires. Que Uma bom, semana de vacaciones, muito bom. aproveitando o câmbio a nosso favor. E muito barato tudo, uma cidade muito gostosa, Buenos Aires, né? Eu Mas gosto muito. sofrendo muito, que é uma cidade que prometeu, mas não entregou, né? Ela tinha uma promessa assim de ser uma grande cidade, são grandes museus, grandes galerias e grandes construções e tudo suntuoso, né? Mas vivendo numa pindaíba, velho, vivendo numa penúria, né? Então eles têm talvez esse ar que a gente pensa do argentino, que ele é meio, não, tinham uma coisa sofisticada, sabe, e Mas eles perderam, foram, são né? Eles foram. foram, claro. Tanto Buenos Aires como Montevidéu, nos anos 50, eu digo isso que meus pais moraram, se conheceram em Montevidéu, na verdade. Meus pais, eles são Olha, espanhóis, conheceram em Montevidéu nos anos 50. Minha mãe também passou por Buenos Aires, então eram dois lugares que eram a Europa da América do Sul, né? Buenos Aires principalmente, Montevidéu em menor escala, mas foi decaindo, né? Foi decaindo, foi decaindo, foi decaindo, né? E acho que aí e Montevidéu decaiu política, né? primeiro, né? E agora Buenos Aires já se decaiu várias vezes, né? É uma pena, porque a questão da grana, várias crises que passaram, mas ainda assim, cara, é curioso, né? Ainda assim eu gosto muito, cara. Faz já um tempinho, a última vez Gosto que eu fui para muito. Buenos Aires foi 2017. Mas Montevidéu, que está perto, eu vou todo ano. Fui ano passado, fui agora de novo, faz 3 meses atrás. E agora já tem uma decadência bonita, assim, sabe? Uma coisa, uma decadência respeitosa. Uma coisa assim, já, né? Já se consolidou, né? Uma coisa assim, estragadinha, mas com... E aí, em paralelo, eu vejo isso, Buenos Aires acho que não, porque está em crise atual, mas em paralelo, em Montevidéu vão surgindo espasmos de modernidade, né? Então, eu fiquei, por exemplo, num hotel que era super moderno, que era uma lógica de coworking com co-living, um monte de gente jovem A que gente faz fez uma coisas. transmissão É, recentemente, você de eu lá, estava eu lá, lembro disso. exatamente, exatamente, bem lembrado. Então tem essa coisa. E Los Hermanos, né? Eu gosto muito, assim. E você ficou quanto Poxa, tempo eu lá? Uma gosto semana? muito, Iago. Uma semana. Não, tem uma coisa, uma educação assim, tem uma elegância assim no modo como eles se tratam, né? E sempre que eles falam, parece que eles não falam, parece que eles estão sempre fazendo um pronunciamento, né? A fala do argentino, eles falam com um argumento e tem uma Uma beleza. Assim, eu gosto impostação de muito, foi muito voz, né? bem. Tem a construção assim do pensamento, né? Tem um cuidado, sabe, eu gostei muito, acho que fiquei muito, eu fiz boas amizades, desenhei bastante, comprei vários vinhos. Cara, vinho, eu comprei vinhos que eu não tomo aqui no Brasil porque eles são proibitivos, os O preço. valores. É. Vinhos de R$ 200, vinho de duzentos e Uhum. cinquenta lá eu paguei 30, 40. Eu olhava, fazia a conversão de novo, ver se eu não estava Tá pirando, né? errado, né? Mas um vinho com Catena, Zapata, Luiz de Bosca, uns vinhos ótimos, né? Lá você É. compra num coreano do mercadinho ali, você vê na prateleira, fala, não estou acreditando, velho, que esse vinho Cara, aqui. foi um E vinho. lógico, Eu achei Brasil muito caro em vinho, assim. Tudo bem que tem essa questão da muito. importação, do imposto, mas, cara, não é prazeroso, né? Você comprar um vinho no Brasil. É muito caro, cara. É um despropósito. Eu penso que as pessoas compram por preço também, né? Eu tenho uma amiga que ela, não, esse vinho é bom porque é caro pra cacete. Não é bom porque é caro, né? Ele é caro porque Não. ele é bom. O contrário pode ser. Mas mesmo caro que é bom, aqui na Espanha, de repente, vinho bom é no máximo 8, 10 euros. E os vinhos aí, a qualquer lugar, você para 30, 40 euros, né? Na proporção, eu faço a conta invertida, né? Não, é Mas bizarro. Não é sei qual que é. muito Meio que caro, nem cara. carro aqui também. O É, pessoal gosta carro, bicicleta, vinho. Tem uma coisa assim, se for caro é bom. Então é. aqui o pessoal fala do preço de carro, que tem muito imposto. Não, não.
é mais caro mesmo, né? É. Ou seja, o lucro das empresas, das companhias, das montadoras aqui no Brasil é enorme, porque o brasileiro se acostumou a Hum. gostar de pagar, achar É, que tem é uma caro coisa um meio louca. carro. Eu, como fiquei esses 2 meses aí, eu tô com muitas. Eu tô ainda digerindo muitas coisas de Brasil, assim, sabe? Hum, E coisas boas e ruins, né? As boas é todas as amizades, as relações, mas tem umas coisas meio ruins. Uma delas é essa. Eu achei curioso, eu não comentei com nenhum amigo, que vários amigos fizeram isso, e eu acho estranho. Estou comentando aqui pela primeira vez e falando para você, mas era muito louco, uma conversa assim, meio de louco, né? Ah, sei lá, fui jantar em tal lugar. Ah, e quanto você pagou? Cara, não é uma pergunta que você faz, é muito louco, né? Quanto foi? Eu sei, primeiro, sei lá, né? Segundo, que pergunta é essa? Porque você precisa dizer assim, puta, gostou da lasanha, né? Ou não, o atendimento é bom, mas quanto você pagou, cara? E não foi uma vez ou duas, cara. Foram umas 10 pessoas diferentes. Ou seja, tem uma. E aí eu vi, bom, eu falei, o que que deriva disso, né? O que isso gera, né? Aí tinha derivações diferentes. Tinha derivações que eram para o cara dizer, nossa, como tá caro. Tem outros, não, é bom mesmo, mas é caro. Ou, nossa, que barato que foi. Ou, não, mas você tomou vinho ou você não tomou vinho? Ou seja, a medida era o preço. olha, E é o cara esquisitíssimo. Eu não sei se já rolava isso antes, eu não percebia quando eu morava aí, se é uma coisa nova. E não é uma coisa que eu digo, não foi um ou dois falando, não, hein? Amigos diferentes fazendo essas perguntas estranhas em momentos diferentes. Você já viu coisa desse tipo? Passa um pouco pelo teu. Isso rolou algumas vezes com você por aí? Tá rolando, cara? aqui, aqui no Brasil. Aí. Isso foi no Brasil. Cara, não tem. Eu tô ainda meio contagiado assim, pelo tempo lá. E o tempo lá, essa relação do gasto, estava muito presente para mim lá. Mas ao contrário, por ser muito barato, Muito né? barato, claro, claro. Muito barato de ver quantas pessoas estão pagando para se alimentar, para se transportar. Eu via preço, eu fiquei vendo preço das coisas. Eu fui em papelaria comprar material de desenho, papéis para aquarela, que aqui são exorbitantes os preços. Eu falo, cara, é muito barato aqui. Eu nem comprei É muita o jogo coisa, do mas comprei câmbio, né? Eu acho lápis, que comprei. o câmbio tem essa crueldade, né? E a Uhum. Argentina muitas vezes sofre com isso. Eu lembro uma época também que eu ia muito, quando eu ia para Punta del Este, eu estou me sentindo uma conversa muito blasé aqui hoje, né? Falando de vinho, Punta del Este, mas enfim. Mas eu ia muito para Punta del Este porque um tio meu tinha um hotelzinho, uma pensãozinha em Punta del Este, então não tinha glamour nenhum nesse aspecto. Mas eu fui bastante na minha adolescência. E era muito curioso que ano a ano o que circulava lá, então, tinha o ano dos argentinos, quando o câmbio estava favorável para os argentinos, e tinha anos que eram os brasileiros que iam, que o câmbio estava favorável. Então era muito louco Uhum. essa Uhum. oscilação numa mesma cidade, né, Ponta que era do Uruguai, que nunca era para os uruguaios, nunca era para eles, era sempre essas invasões de argentinos ou brasileiros. Então o câmbio mexia muito, né? E acho que, pelo que eu vi, Buenos Aires está assim, né? Está muito vantajoso para os brasileiros irem lá. Não, e a gente assim está no meio, né? Você pensa em euro e dólar, a moeda brasileira não vale nada, Uhum, né? Você vai tomar um café na Europa, 5 euros um café, uhum, 6. Você fala, cara, se converter, estou pagando R$ 30 para tomar um café. Eu não sei uhum. se bate esses valores, mas são 5 dinheiros, né? É, Aí se eu vou para a Argentina, o dinheiro brasileiro vale. Aí eu tenho a o relação euro. inversa, né? É, De ter uma moeda fortíssima. Ter uma uhum. moeda fortíssima. E fazer uma refeição com uma massa, com vinho, uma taça de vinho, uma sobremesa e pagar R$ 20. Fala, Pois é. uma moeda, sabe, incrível, né? E É. é legal ter essa sensação menos miserável, assim, do seu dinheiro não vale nada e perceber que é o mercado, né? Eu não entendo as coisas, não. O que é a dívida externa, é a política, é a confiança do mercado no país e é o atrelamento ao dólar, o não atrelamento, é uma confusão aí que Cara, mas eu só nessas fico com horas, a sensação de. eu relembro, né, como é que chama o cara? Harari, né? Harari, o do Sapiens, aquele cara que Uhum, escreveu o uhum, Sapiens, que uhum. ele fala que o dinheiro, assim como Sim. várias outras construções da cultura humana, são uma mentira, né? É uma história contada, não é uma coisa real, né? Então, e aí quando você pensa em câmbio, é justamente isso, né?
Eu estava ontem falando com um amigo meu, a gente estava lembrando o processo da hiperinflação no Brasil que a gente tinha. Que eu lembro que eu tenho uma época que eu morava num kitnet, um apartamentinho, que atualizava o preço do aluguel a cada 6 meses. E aí, então, o primeiro mês era um preço normal de aluguel, o segundo mês já era bem barato, e no sexto mês teve uma das vezes que literalmente o aluguel custava um isqueiro, porque eu paguei o aluguel de manhã e à tarde o mesmo valor, sei lá, era um saco de pitomba, lá, sei lá, um cruzado novo, sabe? Três cruzado novo era o aluguel, e eu à tarde comprei um isqueiro, porque eu fumava cigarro, comprei um isqueiro, era três, o mesmo três que eu paguei de aluguel. Depois, no mês seguinte, no sétimo mês, voltava tal. E aí você fala, cara, e a gente pensando, mas como é que isso mudou, né? Ah, bom, o RV, Fernando Henrique, Plano Collor, hiperinflação reduz, agora o Buenos Aires. O que que explica isso? Cara, nada explica isso, né? Não tem macroeconomia ou microeconomia que explique isso. É uma crença que se joga na economia, evidentemente, que aí tem os caras que manejam isso, alguém está perdendo porque alguém está ganhando, né? Tem um jogo aí de perversão, mas o fato é que se um dia a gente dizer, né, esse amigo me lembrava, né, cara? E aí tem um brilhante lá que inventou o RV e diz que o real novo, como é que era? Você tinha que dividir por 2.750. Não sei se você vai lembrar disso, mas, cara, o RV, a primeira, Lembro depois das foi dia a dia mudando, né? BTNs. Aí era o RV. Uhum. Mas a primeira divisão não era mais corta 3 zero. Aí era um número, por que dizer? Ah, sei lá, X, porque tinha algum cálculo Y lá. Pega o teu negócio, divide por 2.750 e você tem o valor novo das coisas. Então, cara, é irreal, é surreal, mais do que real, né? E a gente vive, e cara, eu tenho um lado meu que aposta, assim, que gosta de imaginar que um dia esse negócio vai explodir, tudo isso aí vai explodir no mundo, assim. Tem um lado meu que gosta da ideia, tem outro lado que tem um pavor dessa mesma ideia. Porque o que pode acontecer, né? Cara, De repente, tudo isso aí se não, desfazer. falando de novo aqui dessa coisa, estamos falando, eu acabei de voltar da Argentina, então estou com isso muito. Hoje às 3 da manhã, então Uhum, passei esses dias lá lidando com dinheiro em espécie, efetivo. uhum, efetivo. Então não usei cartão, tem que usar. Então primeiro tem o câmbio. Uhum, Tem o câmbio oficial, que ninguém mais acredita, e tem o câmbio negro, o câmbio blue. Eles não chamam de negro, chamam de câmbio blue, o dólar blue, dólar blue. que é quase 2 vezes e meio o valor do dólar lá. Então Uhum. você já chega e troca seus dólares pelo câmbio blue. E o Estado reconhece que tem um outro câmbio, porque as pessoas não Eu acreditam, trocava não, lá não lidam na com. Avenida Florida, que é onde eu trocava o Blue, lá no centro, lá na rua. Não, Trocava no Blue, lá na na rua. rua, não, tem a Western Union, que você faz um Pix para. Eu não sei se está interessando essa conversa para quê, mas quem for para lá, me procura que eu dou as deixas de. Não precisa levar A gente pode dólares. Você considerar que faz uma transferência de esse episódio é especialmente sobre taxas de câmbio. taxas Quem de quer câmbio, sobre informação em taxas de economia câmbio? global e Economia os global, impactos macro e da. microeconomia, né? Imagina que, olha que piração. Eu não lido com dinheiro há tempo, já tudo aqui no cartão, no débito, no crédito, você fica, pá, aquela implicância do comércio fazer vendas baratas no cartão, acabou. Você compra dois pãezinhos com cartão, tá tudo Uhum, bem, agora não é. Lá, dinheiro vivo e muitas notas. Muitas notas. Eu cheguei, troquei. Quando eu cheguei, eu troquei alguns dólares. Me veio um maço de notas de 100 pesos, uhum, de 100, de 200, maço, né? As coisas são de em milhares de pesos, né? E sempre lidando com notas. Há muito tempo a gente não faz é, isso aqui no Brasil, que é o dinheiro uhum, vivo. Porque uhum, se for trabalhar no cartão, você vai pagar pelo. A conversão vai ser feita pelo câmbio oficial. sim. Aí a Argentina fica cara. Então você tem que trocar dólares no câmbio blue, ficar com o peso Dinheiro. valorizado e fazer suas coisas. Mas nossa, Quanto que o é último saque que eu fiz, esses R$ 20 aí que você pagou de almoço, quanto que é em pesos? Quanto é em notas aí? eu paguei 1.100 pesos. 1.100. O dólar tava, o real tava mais ou menos 50 pesos. Já está 58. Uhum, Assim, em uma semana já subiu. Já uhum. valorizou mais o real, desvalorizou ainda mais a moeda lá. 1.100 pesos, R$ 20. Isso foi com uma senhora que acabou me indicando. Vem, deixa eu te mostrar onde é que os argentinos comem. Não precisa gastar 3.000 pesos,
Não precisa Uhum, gastar R$ 50 para comer, sabe? uhum, Você gasta uhum, 20, come bem, honestamente. Não vai uhum, comer, não é um banquete. Se quiser gastar, você tem onde gastar uhum. bastante lá. Mas é bem interessante. E o dinheiro o efetivo, né? Você pagar na mão, uma em cima da outra, uma em cima da outra. Uma curiosidade, quando eu fui lá há uns 10, 15 anos atrás, eu lembro de ter ficado no Airbnb e o mimo do anfitrião foi dar um bolo de um saquinho de moedas para o ônibus, porque era Saquinho de uma moeda. moeda, já era um produto raro lá. Então, você ter moedas vale ouro ali para você entrar no. Sabe o que que é hoje que não se tem lá? É a tarreta para o ônibus. Ou Não seja, a tem por quê? tarreta é um objeto meio raro que é. Para você poder carregar um bilhete único lá deles. Para você ter um bilhete único e transitar de ônibus para lá e para cá, o turista, é raro achar um lugar onde venda uma tarreta. E por quê? Não, não fazem Não mais? sei, velho. Que Não coisa louca. sei. Não sei. É que nem garrafa Esquisito. de vinho. Eu vi também que estava em crise de garrafas Uhum. lá na Argentina. Não tinha, tinha vinho, tinha uva, mas não tinha garrafa para, como que fala? Embocar os vinhos, né? É, Para encher as engarrafar. garrafas, para engarrafar. Embotelhar ou engarrafar. É muito louco, Não, né? coisas, não sei se eu tô chato, mas isso de se deslocar um pouquinho do teu ambiente, né? Uhum. E respirar outros ares, Buenos Aires ou Malos Aires, não tem, ir para outro e voltar com uma visão de Brasil, voltar com uma visão, pô, por que que lá na Argentina, toda essa situação difícil, a cidade ela é amável com os pedestres. Calçadas Uhum. largas, calçadas uniformes, ruas iluminadas. Lembro de 11 horas da noite andar por Buenos Aires tomando um sorvete, sem a paura que a gente tem aqui de andar Uhum. tomando um sorvete na cidade. Tem assalto? Tem problema? Tem. Mas uma atmosfera assim mais confortável. Você vê as mulheres caminhando à noite, voltando, indo para lá e para cá, caminhando à noite, falando, cara, em São Paulo não tá assim não, velho. São Paulo, você sair 10h30 da noite, dar um rolezão assim, para umas quebradas, assim, não em grande. Pessoal, fique esperto, né? Fique esperto que é perigoso, né? Poxa, É. e lá grandes parques no meio da cidade, coisa da urbanização de Buenos Aires, né? Dos parques não estarem confinados assim, Parque Vila Lobos, Parque do Povo, Parque Ibirapuera, Parque do Carro. Não, no meio da cidade tem uma imensa praça. O Jardim Botânico está dentro da cidade. Então tem uma coisa verde, bonita, assim, que eu falo, cara, que legal, né? Aqui pertinho, a Argentina, sofrendo a beça, mas uma cidade Hum. gostosa de viver, né? Os barizinhos, os cafezinhos, né? Cada cafezinho com a sua identidade, com o seu jeitinho, com o seu charme, com a sua assinatura, né? Na decoração, no cardápio, nos produtos, Porra, tem uma pequenininho, mas bonitinho, bem feitinho, sabe? É, Não é, bem feito. Acho que é essa a palavra. não ostenta nada, é um pequeno comércio. Hum. Tem os livros para livro para criança, a decoração bem feita, as pinturas, pequenininho. Então, Uhum. cada lugar que você vai, a cada 5 metros tem um lugar desse, né? E estou falando, claro, de uma região mais, estou falando de Palermo, estou falando Sorro, de né? Praia do Recoleta, Sorro. É. lugares centrais, né? Porra, não fiquei na periferia de Buenos Aires, deve ser outra. Talvez seja outra coisa. Eu fiquei num lugar de classe média, assim, lugar de Buenos Aires, fiquei em Pinheiros, lá, né? É. Fiquei em Existe a periferia Perdizes. de Buenos Aires que é como a periferia americana, né? Que são os grandes condomínios. Seria como Alphaville ou Granja Viana também, que é uma periferia dos ricos, né? E a... Porque a parte mais pobre que eu conheço de Buenos Aires é aquela que você vê chegando do aeroporto, sabe, que está no meio dos viadutos, assim, como se fosse no meio de um grande minhocão, que tem uma favela Sei, sei, incrustada lá. sei. Essa é a parte mais fodida, assim, de Buenos Aires mesmo. Eu não sei se ainda é, mas era. E é mais assustador, que é mais parecido com favela. O resto é uma classe média baixa, assim. Não é perigosa, pelo menos não era antes.
Mas, cara, eu não sei, eu escuto você É uma falar. grande, é mais larga. Acho que a construção social assim não tem. Acho que a classe média baixa é maioria, assim, É, sabe? sim, isso. Não tem, não sei se tem a miserabilidade que a gente tem Eu acho aqui, que né? tanto quanto nós, não. A gente tem esses dois extremos muito fortes em São Paulo, né? Não é? No Brasil, em geral, né? E então, às vezes, eu escuto você falar e fico pensando muito nisso, né? Essa acho que é a primeira viagem minha para São Paulo, né? Que eu voltei agora também semana passada, que eu começava a olhar meio de turista já. Eu me senti meio fora da cidade. E não queria assumir isso, porque eu falei, não, que é a minha cidade, né? Mas realmente, só que de fato confirmou quando eu estava, ontem eu estava passeando aqui em Barcelona, perto na praia, enfim, e eu olhando a cidade e olhando como a minha cidade, né? Me veio, não é que veio assim, estou olhando a minha cidade. Não, já era um olhar de o lugar onde eu moro. E falei, nossa, cara, bateu assim um negócio que louco, né? Que curioso que começa a acontecer. E ao mesmo tempo que eu achei isso legal, veio um outro pensamento dizendo, ok, já tenho que começar a procurar outro porto. Porque essa sensação de estrangeiro eu Hum, gosto muito em mim. Eu gosto muito dessa sensação do estrangeiro. Então, quando eu vejo você falando, né, de Buenos Aires, já me dá vontade de voltar, né? Eu que voltei agora também já tive em Montevidéu, que também é um lugar que me acolhe muito, eu me sinto muito como um lugar que eu vou todo ano, curto ir. E foi bom, que outras cidades, que outras situações, como é que eu amplio esse meu nomadismo? Porque é uma coisa meio masoquista da minha parte, né? De se sentir acomodado num lugar querido, né? A Barcelona é uma cidade que me acolhe e acolhe a todo mundo muito bem, e é uma delícia sentir isso, mas tem uma coceira de falar, não, peraí, eu quero esse incômodo, ser estranho, né? eu quero esse estranhamento, eu quero essa situação de olhar como áreas de novidade, né? E aí é bom e ruim, né? Porque, por exemplo, eu fiz esses olhares com áreas de novidades para São Paulo essa última viagem, e não importa se a novidade é boa ou ruim, porque eu tive de dois tipos. Coisas maravilhosas e coisas ruins. Mas esse ar de novidade é muito gostoso, assim. Eu acho. E esse ar comparativo, um pouco, né? Puta, Buenos Aires é assim, mas Montevidéu é assado. São Paulo tem esse jeito, parece com Recife em algumas coisas. Enfim, em resumo, é um tesão viajar, né, cara? É bom pra cacete viajar. E às vezes você Não, consegue. esse lugar do estrangeiro é muito bom, cara. Olha que episódio, olha que coisa deliciosa que é. Eu gosto de fazer isso, inclusive, em São Paulo, Isso que eu né? ia te dizer. Você me Ser esse transmitiu isso estranho. nesse passeio que a gente fez lá para o Rio, na Vila Pois Madalena, que eu fui é, parar na Lapa. Aquilo tem era um um ar olhar, estrangeiro. tem um olhar total. E Uhum. lá, talvez é onde se alimenta. Uma coisa que eu fiz lá, eu fui levar meus bloquinhos, meus materiais, um grafite, um sanguíneo, um pastel, bloquinho pequeno, onde desenhar. E parei na tal da Praça Francia, na Recoleta. Um Uhum. lugar bacana, né? Dias lindos, eu peguei, frio, mas seco, céu azul, friozinho, casaco. Sentei numa mesa, aquela mesa que tem dois bancos, uma mesona. Achei Uhum. uma vista ali, né, uns monumentos, umas gramadão, sentei. Daqui a pouco senta uma senhora no banco. É aquela coisa linda que eu acho que é uma. Desenhar atrai as pessoas, né? Uhum. Cachorro atrai as pessoas, criança atrai pessoas, sabe? Bicicleta, sabe bicicleta? Tem uma é um sinal de inofensividade muito legal, né? Porque Uhum. sozinho, sem nada, eu vi pouquíssimo contato visual lá na Argentina. As pessoas não dão muita bola para Para o você. desconhecido. É. Mas se tem algum elemento que conecta, e o desenho é um deles, a mulher sentou. A mulher deve ter, sei lá, entre 70 e 80 anos. Uma senhora com a sua bolsinha sentou, desenho, não sei o que, ela também. Você gosta de desenhar, começou aquela conversa. Ela foi professora de artes, Uhum. aposentada. E começamos a falar, ela começou a falar de amanhã a gente pode vir, eu posso vir aqui desenhar. Eu marquei um date com ela. Eu marquei um date 10h30 da manhã no mesmo banco no dia seguinte, que ela ia vir com os desenhos dela. A mesma praça e o mesmo banco, como diria o A Ronald Couto. mesma praça, o mesmo banco, né? Aí não desenhamos esse dia, caminhamos pela Recoleta, ela contando da cidade, ela de braço dado, a gente conversando. Olha que Ela que me legal. levou a comer nesse restaurante por 1.100 euros, deles R$ 20, comer super bem. É uma velha senhora portenha
que ela foi Ela contando estava um pouco querendo te da. comer, hein, Bueno? Claro, eu não queria dizer até onde a gente foi com essa Entendi, não história. conte. Mas a história em cima do desenho, falou, nossa, tem a Escola de Belas Artes que tem, vamos ver a programação, tem modelo vivo na segunda-feira. Nos encontramos uma terceira vez numa sessão de desenho de modelo, uma escola de artes, que eu nunca fiz uma aula clássica Que de legal. artes, em Belas Artes, e lá tinha lá uma orientação, as professoras com as suas pranchetas, e a gente desenhando. Olha que incrível esse. E outras coisas que rolaram de amigos, que olha, o Zé Bueno está aí em Buenos Aires, vê se. Acabei tocando bossa nova com um casal que ela é cantora e ele é tocador de violão, família de músicos, Uhum. 4 filhos, músicos. A gente ficou bebendo vinho, jantando e tocando violão, bossa nova, numa noite em Buenos Aires. Um cara que eu nunca havia conhecido. Uhum. E a gente cria uma intimidade assim, essa intimidade instantânea. Eu acho que tem uma magia incrível, né? Você, em 24 horas, falar, cara, que bom, que pena que eu não vivemos mais disso antes, né? Mas foi É. incrível ter. Tem uma. Aquele evento que eu te convidei que você não pôde ir, sabe? Que a gente juntou umas pessoas para falar sobre Ah, legal. experiências e tal. Tem uma coisa muito bacana que a gente falou, e eu tô. Isso fica reverberando na minha cabeça sobre a ideia da experiência, é sobre o arrebatamento da experiência. E a gente usa o Total. raciocínio da experiência como aquela coisa LinkedIn, né? Qual que é a experiência que tem? Olha, eu trabalhei 3 anos no Banco Safra, 2 anos não sei É. aonde, essa é a sua experiência. Não, cara, isso não é a sua experiência. Isso é o que você fez. A experiência é quando você teve uma dificuldade de algo, o que você fez para ela, né? Então, pô, teve um problema que eu resolvi, e eu resolvi. Essa é a real experiência, né? Então, a gente foi muito interessante porque eu estou muito atento. Eu estou nesses dias pensando muito nisso, né? Você viveu várias experiências em Buenos Aires porque elas são a experiência do inesperado. A velhinha que você encontrou na praça, o cara que toca violão que você nem sabia da sua existência, de você ter comido num restaurante que você nem esperava e provavelmente você não iria se não fosse. Então é o arrebatamento da experiência. E, cara, primeiro, isso é a vida. A vida é uma constante novidade. E quando a gente fica repetindo, isso não é a vida, porque não faz sentido que a gente repita coisas. A vida, né, o mundo, voltando à ideia dos nômades, né, aqueles caras que viviam caminhando, eles estavam constantemente sendo arrebatados pela Total. novidade. Até podiam, em alguns momentos, escolher repetir alguma montanha, porque iam se encontrar com outros caras, ia ter lá um encontro bacana, o solstício de sei lá que merda. Mas beleza, mas a vida era um constante arrebatamento da novidade. Então, beleza, isso para mim já é um dado, né? Agora, o que eu fico agora aqui, isso que eu vou ficar os próximos meses, eu fiquei, não sei se eu te falei disso, meu projeto 500 dias, eu te falei dessa história, não? Eu estou no Não, não, terceiro não, conta dia aí. dos 500 dias, que é um projeto que não tem objetivo nenhum, a não ser estar muito atento a cada um dos 500 dias que tem pela frente. Né? E entre nesses 500 dias que eu fico pensando, né, que eu estou gravando o Telegram disso, enfim, né, falando para as pessoas, eu não estou preocupado com o arrebatamento da novidade, porque ela vem. Isso não, isso, se eu estruturar a novidade, ela deixa de ser arrebatamento. Então, o que eu tenho que estar é me preparar para o arrebatamento. Como é que eu me anulo? Como é que eu me esvazio? Hum. Como é que eu me abro? Como é que eu deixo espaço para o desconhecido? Que foi o que você fez em Buenos Aires. Você podia falar assim: ah, eu Total. vou lá então agora, não vou para Buenos Aires, eu vou passar lá pela 18 de Julho, não sei se é esse o nome ou não, eu vou passar não sei onde, eu comer empanada não sei aqui, vou passar no museu do não sei onde, e fazer o que talvez todos os outros fazem. Isso, né? Vou para Disney. Ah, vou para Disney. Então, o que, que tem de arrebatamento na Disney? Talvez a surpresa de ir numa montanha-russa que ninguém, Uhum. que você não viveu a experiência que os outros viram. Beleza, nada contra. Mas eu digo, como é que a gente cria uma vida que em qualquer lugar do mundo que não precisa ser na Disney gere o arrebatamento da novidade? E como é que eu me preparo para receber arrebatamentos? Né? Então, estou muito com Não, isso na isso é cabeça. Por isso tudo, que eu acho velho. que você viveu isso esses dias Ó, lá e foi não, incrível e que a gente. a gente já deve ter falado isso aqui em algum momento, eu ouvi, achei muito interessante. Adoro línguas em geral, né? Gosto de língua, gosto
de gramática, de estrutura, de etimologia, né? E cultura, né? Que as línguas têm um jeito de construir as palavras, né? E as ações, né? E a palavra experiência que você falou, você Uhum. sabe da etimologia de experiência? Não. Esse peri de experiência é o mesmo peri de perigo, Uhum. de periferia, de Uhum. perímetro. É alguma coisa que está além da sua borda, Uhum. além do seu contorno. Uhum. É risco. Você sai Uhum. dali onde eu saio daqui e vou para lá sozinho. Lembro que eu viajei sozinho de bicicleta lá na Alemanha, fiz uma super viagem. Minha mãe falou para mim uma coisa que eu não esqueço. Mas e se alguma coisa acontecer, filho? Aí você Você falou, sozinho? Eu falei, tomara, mãe, né? é tudo que eu quero que aconteça. Eu quero que Imagina se eu. nada acontecer, que inferno, né? Não, É, mas é um modelo bem interessante de mãe que quer que claro, o claro. filho não se dê mal, quer que o filho não sofra, quer que nada aconteça de ruim com o filho, mas pode Uhum. ser que alguma coisa de boa aconteça com o filho. Uhum. Pode ser que eu caia de bicicleta, pode ser que eu me perca numa viagem, que eu sofra, mas pode ser que eu me arrebate. Uhum. Pode ser que eu seja arrebatado por alguma coisa, justamente se essa coisa não estava em plano algum. É. Ou melhor, é uma coisa que me cobriu, né? Não foi o Uhum. meu plano, foi outra coisa que veio por cima e falou: ó, olha, Uhum. olha o que temos para você aqui agora, né? Aí E você é falou demais, eu cobriu, me achei que lembrou, é. nessa questão de etimologia, essa coisa do cobriu me lembrou outro termo que também que um professor meu como é que era o nome daquilo lá? De não sei o que da ciência, de metodologia da ciência, primeiro ano de faculdade, ele falou sobre o descobrimento, né? Descobrimento é isso, você descobre, né? Então a coisa está coberta e você descobre. Em espanhol existe também o desvelar, que fica mais interessante, porque aí de fato você desvela, você tem um véu. O véu é mais bonito, é mais tênue a ideia, né? Você desvela ou Ela, você é. descobre. E cara, Eu enfim, também tenho eu tô com a piração aqui do Dez Pesitos. A música tem o Despacito e tem o Dez Pesitos, que são os 10 pesos. os 10 Que pesos, bobagem que eu fiz. pesitos, entendi. Não, eu pensei que você falava do Despacito. despesito, do preço. É. Mas o que eu estou muito interessado os próximos anos da minha vida, querido sensei, é isso, cara. 500 Como eu me dias. organizo para que eu tenha cotidianamente o arrebatamento da vida. Ou seja, não, eu não quero, não são grandes emoções. A experiência, o arrebatamento não precisa ser a emoção da montanha-russa, mas a boa surpresa de uma rua nova, de um olhar novo para a mesma rua, de um sentimento novo Super. para a mesma janela que eu vejo na mesma rua, mas que esteja nessa. E sem também ficar zen, né? Sem ficar uma coisa meio maluca. Não, ou seja, mas como é que a vida possa ser é, mais arrebatável, né? Se a gente for pensar, porque o oposto disso que é uma grande desgraça. Ou seja, o oposto disso que é realmente a gente. Eu lembro que não vou lembrar agora como é que era o contexto da conversa, mas era um pouco assim nesse sentido, assim, pô, mas você não acha que isso é uma. Eu não vou lembrar dizer do contexto, mas você não acha que isso aqui é uma loucura? Não, não. A loucura é o que a gente vive, né? Então, um pouco. Como assim é uma loucura, né? Então, eu tô um pouco me preparando para isso, ou seja, além de além da questão objetiva e física das viagens, né? Vai lá para Buenos Aires, vai para São Paulo, vai para Montevideo, vai para Barcelona, vai para Paris, onde quer que seja, que isso é muito físico, né? E eu quero continuar fazendo isso até o meu último dia de vida, a viagem objetiva, concreta, né? Pega um trem, pega um avião, pega um carro, mas também para o cotidiano da vida, né? Como que eu Uhum, posso ser esse uhum. viajante ou esse nômade nesse processo do cotidiano? Sem pirar também, né? Não estou lá, então agora eu vou ficar nas nuvens, flutuando. Não, mas como é que eu posso estar sendo arrebatado? Como é que eu posso sentir esse prazer que você sentiu? Porque a gente sente muito isso quando viaja. Você ficou muito Total. arrebatado pela novidade Uhum, porque era um outro país, então você estava com estava aguçado o teu processo de percepção. Aí a gente volta para a uhum, nossa cidade de uhum. origem e, e desliga isso. Talvez por sobrevivência, talvez, sei lá.
Mas desliga. É isso, por isso que, aí voltando ao que eu falei, né? Que ontem eu percebi que legal, a Barcelona é minha cidade. Opa, não posso deixar que seja, porque eu preciso ter de novo esse olhar de Uhum. estrangeiro nela, né? Não sei se faz Ah, sentido ó, isso. você está falando, o que está me vindo? Uma coisa que eu ouvi bem jovem e me marcou muito, que era um olhar do Gurdjieff sobre esse estado de, você está falando de arrebatamento, que é, que eu ouvi e que ficou em mim marcado. Eu falei, não, eu quero participar, eu quero viver esse outro lado. Esse lugar do normal, da segurança, do nada acontece, está tudo tranquilo e Uhum, você não se arrebata mais. Ele denominava isso como o território das pessoas adormecidas. uhum, uhum, As pessoas estão dormindo. uhum, Elas estão, parecem que estão indo trabalhar, se divertir, falar, comprar, mas estão todas em estado de dormência. uhum, É louco, né? Que é um estado que é, não é de inconsciência, elas estão adormecidas para o que é a vida. uhum. E ele endereçava todo o trabalho dele ao É despertar. o O que que é o despertar. processo Uhum, de despertar? uhum, O que que é o despertar? O despertar é estar nesse lugar de cru, de arrebatamento e de consciência, né? De puta, extrema potência do que está. Não um uhum, estado de transe, de dormência, né? Eu fiquei com isso, imagina, isso aí quando eu tinha 19, 20 uhum, anos. E tudo que uhum, era gerado nesse trabalho que a gente viveu, ligado ao pensamento do Ruge, tinha a ver com tirar a gente, botar a gente em perigo, botar uhum, a gente em risco, botar a uhum. gente, na verdade, em arrebatamento, É. em criar soluções É, e para você é problemas que você muito nunca tinha isso, visto. né, Sensei? Você é muito isso. Eu gosto muito, é um privilégio para mim ter te conhecido nesta vida, porque você é um cara que é muito isso, né? Você tem várias coisas que te divertem, né? Você tem o Rios e Ruas, você Que tem, me né? arrebatam, que me Aí você tem arrebatam, velho. Eu agora a sou um. pintura está nessa fase, aí você tem aquele momento, o próprio processo, né, do o sommelier, né? Porque não é só a pintura, tem um pedaço do pedaço, né? Isso é genial em você. E você sabe, pouquíssima gente tem essa curiosidade pela vida que você demonstra, que você vive. E eu, cara, eu tenho essa Uhum. sensação de que isso, primeiro, bom, você vivencia isso para você mesmo, né? E até oferece para as pessoas isso, mas eu tenho uma coisa meio épica que eu quero tirar em mim. Eu quero deixar de querer oferecer isso para os outros antes de oferecer para mim mesmo, que eu acho que minha vida inteira foi muito isso. Uma certa entrega para os outros, querer ter a resposta, querer ajudar, querer solucionar o mundo. Não, eu estou muito mais humilde. Agora eu quero solucionar a minha vida, e eu acho que ao solucionar a minha vida, eu vou estar ajudando a solucionar o mundo de alguma forma, né? Então, estou muito mais. Eu Total. estava falando com a Tere, minha Uhum. mulher, hoje sobre isso. Estou muito mais para mim mesmo e acho que é a minha melhor contribuição. Mas, de uma forma ou de outra, vem essa questão para mim, constantemente, de que se eu fizer isso com a enorme qualidade, com estrutura. Qualidade não é uma palavra que parece uma coisa meio produtiva, né? Mas se eu fizer isso profundamente, né, essencialmente, me vem em seguida, me vem assim, porque assim eu vou estar ajudando, inspirando os outros, ou seja, tem essa coisa do outro para mim constantemente. É uma dicotomia, não sei como é que você vive isso, mas eu vivo sempre uma dicotomia entre isso, do que eu sou e como é que eu sou em relação ao outro, como é que esse eu sou inspira o outro, como é que eu ajudo o outro a partir desse eu sou. Tem esse outro o tempo todo. Eu não sei como é que você lida com isso. Cara, nossa, acho que você está pegando na. Eu tô numa fase, o Sherpa, de transformar esse jeito que eu acabei inventando para mim de viver Uhum, em um processo um pouco mais estruturado nas coisas que eu faço de trabalho mesmo. uhum, E não para salvar o mundo, mas para deixar de ser só um bom vivant. uhum, Acho que eu sou um bom vivant. No melhor uhum, sentido, não sou um dandy. Não, eu sou um cara que curioso, uhum, humano pra caralho, uhum, inocente pra caralho, e eu uhum, também sábio pra caralho. uhum, Esse é meu. Mas como levar essa. Uma das pessoas uma das imagens interessante, tem muito a ver com Barcelona, com a Catalunha, que é eu me espelho muito na figura do Merli, uhum, que era um tonto, feliz. uhum.
Uhum. Ele fazia um monte de cagada, mas ele Sim, estava sim. vivo, É ele o anti-herói, né? Ele pulsava. era o anti-herói. Era muito Ele engraçado isso. pulsa, É. ele pulsa, É. Canalha, ele tinha pulsa. um lado Eu gosto, eu olho e canalha. falo, canalha, mas somos todos, sabe? Uhum. Ele erra, É, isso era e muito ele legal. se perde, e ele Uhum. cai, Uhum. e ele é brilhante, Uhum. e ele é vivo, e ele se deixa arrebatar. Então, a coisa da filosofia, sabe, de todos os pensadores que ele traz. A série é maravilhosa, o Merli é Uhum. maravilhoso. Eu não sei se o pessoal viu, não curtiu, mas eu olho, É muito boa, eu é quero muito ser boa. Merli, eu quero ser Uhum. Merli. Uhum. Eu sigo sendo anti-herói, anti-mestre, Uhum. anti-sábio, anti-monja Coen, anti, sabe? Anti. Timão Chacon é bom. Não, porra, eu não quero ser aquela referência olímpica, sabe? É, épica, Não, né? É. épica, Ideal. épica. É. Então aonde, o que que amarra todas essas coisas que você falou? Porra, é o corpo, o lance Uhum. do Aikido, é a bicicleta, é a pintura, são as águas, as crianças, a música, o diálogo, a linguagem. O que que liga essas coisas todas, sabe? Como deixar se afetar, deixar se arrebatar. Que essa experiência pessoal, prazerosa, pode ser, como ela pode ser transformada num serviço mesmo, Uhum. organizado, não em pequenas coisas, porque em cada coisa que eu faço tem isso. Uhum. Mas como criar não é criar um programa, um curso, um workshop, não é isso. Uhum. Mas é como embalar mesmo essa história, saca? Uhum. Por que eu gosto de fazer um evento para juntar voz, vinho e violão? O que está por Uhum. trás disso, né? É arrebatamento, é como você falou. Uhum. É Uhum. arrebatamento, a gente gerar momentos e experiências para despertar da Uhum. dormência, do estado Uhum. de sonolência, Uhum. onde mora preconceito, o ódio, o tédio, a depressão, a ansiedade, a pressa. Tá tudo lá na dormência. Para mim, tá tudo no estado de sono. Uhum. Porque é assim que nós somos, assim que a vida. Não sei, talvez não. Talvez a vida não seja nada disso. Talvez a gente É, e não é esteja mesmo, com sob certeza. efeito de um transe. É. Tem uma coisa assim que eu estou falando umas coisas aqui muito engraçadas, porque eu nem imaginei que eu estava falando hoje isso, tá? Mas vamos embora, né? Mas eu me Vamos inspirei embora. durante alguns anos, eu sempre me inspirei na natureza em alguns anos, mas durante alguns anos, eu me inspirei. Quando eu pensava em meditar, eu não pensava num monge tibetano com, em posição de lótus. Sabe o que eu imaginava, cara? Uma raposa ou um lobo, em geral um lobo, depende da cara, depende do dia, tinha uma cara diferente. Um lobo olhando para o horizonte. Isso é que eu me Lindo. esperava na ideia de meditação, porque eu falava, cara, na natureza, para além do humano, né? Como será que os bichos meditam? Acho que os bichos não meditam. Mas eu acho que os bichos, eu acho que eu vi, os bichos olham para o horizonte, né? Estão lá na boa, de paz. Então, inevitavelmente, eu associava a meditação, quando eu pensava em meditação, eu pensava nisso, num lobo olhando para o horizonte. E para mim aquilo era a simbologia mais, talvez mais transcendental, mais incrível de que um ser humano pode chegar, é chegar na meditação de um lobo olhando para o horizonte. Só que eu Lindo, tô, lindo, lindo. só que eu tô numa fase 2 do joguinho. Isso que é engraçado. Eu continuo achando isso maravilhoso, mas isso tem um lado ainda de herói, ainda tem um lado que eu preciso tirar de mim, ser mais a natureza ainda, que é não ser esse épico lobo que olha para o horizonte. Porque mesmo isso sendo maravilhoso, a gente pode ser menos ainda. Como é que eu posso ser menos ainda do que um lobo olhando para o horizonte? E Eu agora, sei. e agora o que eu faço, cara, quando eu penso, bom, como é que isso pode ser então natural da natureza pura? Eu penso numa zebra, ou penso Na num zebra. gnu. Sabe uma zebra no meio de um monte de zebra? O lobo ele é épico, né? O lobo é épico. Eu penso num Verdade, né? rato olhando o horizonte. Exatamente. É, podia ser lá, ser uma hiena olhando para o horizonte, né? Não, Mas o mas que eu... ó, o estado
a fase 3 do joguinho É. é você se sentir um horizonte olhando para o lobo. Aí já é glamour. Aí já é glamour. Aí você não é lobo, não é hiena, não é zebra, você é um horizonte É. olhando, Não, assistindo mas a bagaça. mas aí, ou seja, falando dessa fase 2 que eu digo da zebra, do gnu, de um veado desses, esses grandes manadas, né? Elefantes. Zebra, porque é aquela coisa bem neutra, né? Gnu, mais ainda, eu nem sei jeito como é que desenhar um gnu. Então, imagina aquela coisa que está na África que tem 400 gnus. Imagina você sendo um maldito gnu lá no meinho, entendeu? Ah, puta, como é que é a vida na natureza sendo simplesmente um gnu no meio dos 400 gnus? Então, na minha É cabeça isso hoje, eu aí. digo, como é que eu construo uma vida e como é que esse gnu, no meio dos 400 gnus, que vive, e não vai dizer que ele está infeliz, porque não está, eu não sei se ele está feliz, mas ele também não está infeliz. O que é Hum, um gnu no meio dos 400 gnus? Essa é a minha nova viagem, entendeu? E eu fico pensando, cara, como é o arrebatamento desse gnu? Porque ele tem arrebatamento, ele está lá no meio de outros gnus e tem faz... Então, não sei se viajei demais, mas você entende o raciocínio? Zé? Como é que esse processo todo é tão bonito que é tão neutro? Mas não é neutro porque uhum, não é neutro porque é descolado, não é neutro porque você está dormindo, porque quem dorme é humano. Nós humanos estamos dormindo em relação ao que é a natureza em si, a natureza, a verdadeira natureza, né? O gnu não, o lobo não, os neandertais lá atrás provavelmente não, os hominídeos não, mas nós, civilização, estamos adormecidos, né? Então, enfim, conto isso, não é nenhuma estrutura muito clara ainda para contar. É a primeira vez que eu falo verbalmente sobre isso, que só fica na minha cabeça, né? Mas é esse raciocínio. Como é que a gente se arrebata no nosso cotidiano? E não como momentos mágicos, como momentos maravilhosos, como situações. Agora vamos caçar, agora vamos nos alimentar, vamos atravessar o rio. Tudo isso é muito épico. ó, deixa eu agradecer aqui em público. Acho que você trouxe uma coisa em uma das conversas nossas, ô Sherpa, que é essa distinção do épico e do lírico. Cara, entrou em mim de um jeito Uhum. muito forte, sabe? A minha leitura do que é esse lírico, o que é esse arrebatamento no singelo, No singelo, né? E exatamente. não no Não no extraordinário, épico. né? É. E a e aí, por exemplo, uma expressão minha da vivência do lírico e do arrebatamento. Parar para eu tive lá em Buenos Aires, no Jardim Botânico, tem esculturas clássicas assim, Uhum. várias esculturas. E aí eu tirei fotos de algumas, eu não tinha nenhum banco confortável ali para ficar perto, no chão. Normalmente eu gosto de sentar e ficar, mas não tinha, era um espaço para andar, não era um espaço Uhum. para. E onde tinha para sentar, não tinha essa coisa As da esculturas. visão das Uhum. esculturas, né? Várias esculturas. É um jardim de esculturas, lindas. E a... Mas eu parei para desenhar a sede do Jardim Botânico. Foi criado lá por um tal de Carlos Teis, uma coisa assim. Um prédio, umas Uhum. árvores, enfim. Eu tirar uma foto e ir embora, né? Como eu tirei a foto das esculturas. Mas eu resolvi parar para olhar e desenhar. O que acontece no desenho? Tem um tempo de apreciação diferente do tempo que a gente está acostumado a viver, que é próximo, sabe? Uhum. Uhum. Tira a foto e vamos para a próxima página, próximo episódio, Uhum. próximo momento. Quando você fica desenhando, você fica olhando e depois sabe o que você faz? Você olha de novo. E depois você faz o quê? Você Olha mais volta a uma olhar. vez. A mesma coisa. Aí você olha que tem um detalhezinho ali que eu não tinha visto. Você vai lá e. Aí você faz o quê? Olha de novo. Uhum. E olha, não é para fazer, não é sobre fazer exato, fazer bem feito, fazer bonito, vender a obra. É sobre olhar de novo. E olha mais um pouquinho. E Uhum. olha que coisa aqui, que coisa linda que fez. E olha como essa coisa aqui aparece, essa sombra, essa forma, esse tom. Uhum. Olha aqui, e olhar de novo. Então, o mundo para mim dos adormecidos não tem tempo de escutar, de olhar, de sentir, de Uhum. nada. O dormir tem a ver com permanecer em movimento o tempo inteiro, Uhum. permanecer excitado, Uhum. permanecer cheio de novidades, permanecer É. buscando
uma grande emoção, uma grande excitação, uma grande curva. É uma tela, né, do Platão, né, cara? É a caverna do Platão isso, né? Porque no final das contas é isso, é aquele olhar, né, paralisado, né, boquiaberto lá, e aí tem um cara que sai dessa caverna e se liga, né? Então, eu acho que tem a galera. É impressionante imaginar que o Platão fez isso antes, muito antes da televisão ou do cinema, mas essa Nossa. imagem de que os caras estavam lá meio que acorrentados, olhando para uma direção, que viam a coisa acontecer a partir das sombras do que de verdade era, né? E é isso, né? Então, a gente vê a televisão, que é um desenho muito objetivo disso, mas não só a televisão. Uhum. O que a gente vê no nosso cotidiano não é a verdade, é a sombra da verdade, né? A gente, quando come, a gente não é que a Olha, e gente sabe uma caça coisa? aquela comida, a gente É, come uma comida que é a sombra da comida, por exemplo, né? eu tô intrigado com as mídias sociais, né? Como elas estão nos educando a seguir dormindo, a Uhum. seguir excitados. E se você não entrar no jogo, você vai sendo meio abandonado. Eu tô Se você adorando não ser fica, abandonado. Eu tô em se você não fica sabático, como diz. curtindo todo mundo, comentando e publicando, ah, você vai deixando de ser interessante para essa Hum, história. Porque se hum, você quer ter muito like, muito comentário, então, porra, fica lá, velho, fazendo que vão perceber que você é uma pessoa que está uhum, super animada aqui na festa. Você é é, bom de festa. hum, Então, pô, a gente vai te dar visualização, aí então você vai ser visto, você vai ser comentado, vão gostar pra caralho. Se você para de escrever, você bota só uma foto. Eu comecei a botar umas fotos sem graça. Eu comecei a botar umas coisas sem texto. Aí o que é que acontecia? 5 pessoas viam. Eu falei, cara, querem me matar aqui, né? Querem me chamar de novo para escrever, para participar, para ser uma pessoa interessante na rede. Eu falei, cara, eu, estão nos educando a é, dormir. Ah, eu fiz uma desintoxicação muito boa, sem querer, porque eu brinquei, né? Fiz a brincadeira do sabático das redes, né? Então, eu não só não publico nada mais, como também não vou visitar, né? E no início é meio viciante, é viciante, então é difícil você não ir visitar, no mínimo. Então tem uma desintoxicação mesmo. Mas agora que eu já fico temporadas, dias e dias sem visitar, às vezes eu vou lá para dar uma olhada, um amigo meu, saber da minha filha se ela postou uhum. alguma coisa. E, cara, deliciosamente eu acho aquilo horrível. Ou seja, é muito bom ver que eu olho aquilo e falo, nossa, nada a ver, nossa, que forçação de barra, nossa, que pose forçada, nossa, que texto. E aí então é bom porque eu fico 2, 3 minutos e saio de novo, né? Então eu acho que as redes é uma. Mas, sei lá, cara, eu já tô. Como eu posso dizer isso? Eu tenho uma fé que tudo isso envolvendo redes sociais, né, essa caixinha quadrada aqui que a gente tem e que fica olhando no metrô, na rua, eu tenho uma fé de que isso é uma moda. É tão absurdo o que a gente está vivenciando que Rapaz, não é sustentável. Isso não vai durar muito mais, alguns anos mais, talvez, porque é muito surreal. É demais de surreal, né? Ou seja, eu acho que existe um extremo aí que a gente chegou que é meio que eu estou no compasso de espera de que acho que de fato isso vai diminuir. Não tem como não pode ser mais do que isso, né? Porque não dá para ter mais horas ainda nas redes como essa galera, a maioria está ficando, não dá para ter mais que isso, senão a pessoa deixa de comer, deixa de dormir. E também não dá para ser mais incômodo do que é você olhar para uma caixinha tão pequenininha, né? Então acho que provavelmente vão inventar uma outra coisa, um outro formato, um visual. Tem que ter uma solução. Eu acho que a gente está numa fase de transição dessa loucura para outra loucura, provavelmente. Não estou dizendo que a gente vai chegar a uma solução, mas esta loucura acho que ela está com os dias contados, né? Facebook já está em queda, Instagram daqui a pouco vai ficar. Enfim, acho que tem coisas movendo aí e alguma outra coisa vai acontecer, porque é muito louco. eu tô com essa sensação assim da gente estar sendo enganado, né, É, com algo muito é. fascinante, mas tão indo para uma estrada Mas é fogos de estranha. artifício, Eu né, tô, cara? Não é uma coisa fascinante que te é, muda a vida. É como se olhar fogos de artifício. Eu lembro quando assisti fogos de artifício lá no Rio de Janeiro a primeira vez, primeira e única, lá, né, no Rio, no Réveillon, meia hora, os primeiros 5 minutos, cara, que lindo, maravilhoso.
15 minutos, eu tô achando um saco aquela porra. Puta que eu pariu. Quando vai desligar essa merda, cara? Quando é que a gente vai beber? Sabe? Eu aguentar mais meia hora de fogo de artifício. Não deu para mim, né? E fiquei assistindo, porque os meus amigos estavam. Então, eu tenho um pouco essa sensação que a gente está numa fase de que, meu, isso aqui é fascinante até o capítulo 2, entendeu? Tem uma hora que a galera Uhum. fala, chega, que faz sentido que eu fique aqui alimentando, curtindo os outros para que o Facebook ganhe dinheiro. Não, tem algo aí que ou então totalmente É, errado, né? Totalmente fora de. Mas eu acho que faz sentido um pouco. Isso aí. e eu tô nessa fase assim, sabe, de que lugar ocupar nesse mundo louco, né? Hum. Só se houver algum sentido, assim, sabe? O meu sentido hoje é publicar alguns desenhos, contar um pouco do que eu estou olhando, uma pequena coisinha, sem muita explicação, assim, sabe? Mas se eu entrar para valer no mercado, nessa feira, né? Nesse esse mercado de serviços e de produtos de, porra, é Não, só até sábado, concordo. Eu acho que quando virou, for. Tem que entrar. Eu acho que quando for esse assunto de. Eu também estou nessa transição, inclusive profissional, né, de serviço e tal. Quando eu tiver clareza disso, mas isso está dentro desse meu pacote do 500 dias. Eu não tenho urgência para isso. Quando isso surgir, é claro que eu vou ter que criar uma estratégia para isso. Mas aí é uma estratégia que não me consome. Aí é um é isso aí. trabalho que alguém vai fazer, É isso alguma aí. coisa do gênero. Agora, o que eu acho interessante também como subproduto disso, pensei para te comentar, é que o fato de eu já estar alguns meses fora das redes, né? Quer dizer, eu estou fora das redes, mas eu estou nesse YouTube nosso aqui e no meu Telegram todo dia falando lá. Então, é outras coisas, Oh, outras que redes, honra, não tem. hein? Que honra. Então, é isso que eu estou. Não estou em nenhuma outra coisa, não quero estar. Mas sabe o que tem acontecido, cara? Eu ligo para as pessoas ou troco uma ideia pelo WhatsApp e as pessoas falam, pô, não estou sabendo nada de você, que está fora, né? Como é que está a tua vida? O que que você está Hum, fazendo? Ou seja, sabe o que tem acontecido? Aquelas conversas de antigamente. Você conta o que você está fazendo, como é que está a tua vida, incrível. puta, quanto tempo, e você, o que que você está, onde é que você está? Cara, é uma delícia, né? Ou seja, o que, que interessa que pessoas que eu mal conheça sabem Tá detalhes da voltando. minha vida? Ou seja, eu nesses últimos 6 meses aí que eu, não sei se são, chegam a 6 meses, talvez 4, que eu não saí da rede, eu viajei para uns 4, 5 países diferentes, né? E ninguém sabe. E tudo bem, porque agora quando eu encontro com alguém, eu explico Uhum. o que, que eu fiz, né? O que, que a pessoa está fazendo. Então, é aquela conversa que a gente tinha de antes, que é muito boa, né? Como é que estão as coisas, né? Como tem É... passado. O que, que você andou fazendo? Puta, fui para Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, cara, que legal. Eu não fiquei sabendo, ninguém ficou sabendo. Só eu que fui, né? Só não publiquei fotos de Fernando de Noronha. Às vezes até, inclusive, muitas coisas sabem da minha vida, porque quando eu estou com a Tere, ela sim continuou publicando as fotos onde a gente vai juntos, né? Então lá tinha foto de Fernando de Noronha. Mas em geral, não. E estou achando ótimo, cara. É uma experiência muito interessante. E eu não esperava que fosse antropologicamente interessante. Eu achei que ia ser só uma experiência de desintoxicação mesmo, É pura e muito simples. inspirador, é muito inspirador, Hum. é muito inspirador eu não estou fazendo nenhuma desintoxicação, mas eu estou tirando o pé um pouco, sabe, do Uhum. consumo, da frequência, da publicação, de estar em Da evidência. Acho que obrigação, essa porque vida. isso vira uma Oi? obrigação, cara. E tirar o pé da É, obrigação. Não precisa. Isso é uma questão importante, né? Esse sistema te gera uma obrigação que é vício, né? É a obrigação da é vício, alavanca do é, ratinho lá. Ah, precisa apertar, precisa apertar. Por quê? Porque precisa apertar. porque eu preciso apertar, É, total. Você conhece a história dos macaquinhos? Deve conhecer, né? Da é da comida escada. lá? Ah, da É da escada, escada, do conheço. choque. Sim, É sim, sim, sim. linda, né? No Conta final, o para que ela está fazendo tá. conta o nosso público que, inclusive, né, neste episódio especialmente, acho que vai ter uma galera maior que vai estar chegando aí. Conte para o nosso público, nossos milhões de das pessoas nos assistindo nesse momento. Aliás, eu queria agradecer o patrocínio da Ambev, do Banco Santander e nosso apoio à Unicef, né, com os milhões gerados nesses views aqui no YouTube, que a gente doa diretamente para a Unicef, ganhando mais ainda do que o próprio Criança Esperança da Rede Globo. Diga lá. Esse aqui é o velho Esperança, né? Exatamente, Esperança. Esse aqui é Marmanjo Esperança. O criança morreu.
Eu queria essa esperança e o Ó, França morreu. ó, enquanto isso, eu estava aqui rabiscando, só para dizer Olha ao nosso só, público, cara, tô cada vez mais feio. é uma Nem sei se tá besteira. Ó, uma bom. bobagem, uma inutilidade. Deliciosa, né? Depois me tira um print, Deliciosa. manda tira uma foto e me Mano, manda. não, isso aqui é tal história. A coisa mais legal de desenhar não é retratar a realidade. A realidade, eu venho aqui e tiro uma foto sua. Uhum, Aí tem realidade. Ou uhum. algo perto da realidade. Essa mentira aqui, essa traição, essa versão de quem você é, passado por mim e Ah, mas eu manifestado acho que aqui, não, cara, essa, porque não é uma essa traição. distorção, Isso é o teu, a realidade disso é isso, né? Isso não sou eu. é Isso é um isso. desenho. Isso é o. Não, Você mas sabe que em fala relação a às traição de, fotos. pô, mas, pô, não ficou igual. Que É, ótimo que não ficou igual, claro, ainda cara. bem, porque Que foto faz ótimo. isso, né? Foto fica igual. A foto faz igual. Eu não É, quero, eu tô fazendo o que você sabe que passa por quando mim. surgiram Bom, as fotos, a crise que isso deu, né, nas artes plásticas, por isso, né? Porque estava se chegando num grau de perfeição, né? Que depois chegou as fotos e eram mais perfeitas ainda. Então gerou uma puta crise, aí se voltou um pouco nesse desenho de você pirar de fazer diferente. Mas sabe que de foto, cara, eu tenho uma coisa com foto, eu não lembro quando que eu vi isso, quando eu li isso, mas eu era criança. Um índio falando que não gostava de fotos porque aquelas máquinas fotográficas roubavam a alma da gente, né? pois é. E, E cara, você pois sabe que é, isso índio ficou estava certo, né? marcado, meu, para mim. É isso que eu era criança, nunca mais esqueci. Então, eu gosto de foto, tiro e tal, mas eu sempre fico com a sensação de que a foto é só uma foto. Tá Não pode ser levando. mais que isso, porque dá uma. Eu não sei como é que você se sente quando você vê as fotos antigas assim, cara. É uma dorzinha, né? Mesmo quando é alegria, mas é uma dorzinha, uma nostalgia, né? Uma foto. Eu tenho problemas com foto, problemas do bom sentido, né? Eu evito ver muito porque gera muita emoção aqui dentro de um Hum. passado, do que é a minha interpretação sobre aquele passado, como é que eu sentia naquele momento. Então eu lembro sempre do índio falando que isso aqui é a alma que foi raptada, né? E está lá, um pedaço da alma está raptada. E agora um desenho como está fazendo é o desenho. O desenho não é uma foto. Não, e tem o desenho, nossa, eu sou fascinado pelo desenho, que ele assim, eu adoro a fotografia também, mas o desenho ele conta muitas outras histórias, né? E, é- e essa coisa do tempo, de você estar ali vendo, é, ele, como é que se fala a palavra? Ele evidencia, né, algumas coisas assim que a foto não evidencia, né? É, Ele fortalece, ele acho que o enfraquece, desenho é uma ele memória, mais apaga. memória mesmo, né? A foto é uma tentativa de realidade, né? Tentativa de É, deixar nossa, registrado uma realidade. eu, E a foto e o eu desenho não tem essa peguei, pretensão. eu peguei outro dia uma foto aqui de um parque lá no Chile, em Santiago. Desenho que eu fiz num bloquinho com linha, bloquinho de Uhum, escrever, né? sei. Eu fiz ali uma coisinha, paraná. É um pedacinho de papel vagabundo, tem, sei lá, eu tenho quase 10 anos. Cara, eu guardo isso aí, cada vez que eu olho, eu Uhum, volto para aquele parque, porque eu fiquei olhando aquele parque. É incrível. sim, E a foto, de novo, essa coisa que é muito. muito O rápida. tempo do desenho, ele exige um vínculo do Sim. observador e do que está sendo observado. Cara, fica para sempre ali, cara. É. Você não vai esquecer aquele, né? Ah, eu queria Mas o ter. macaquinho, Eu não o sei se. macaquinho, Eu queria ter esse momento na minha vida de começar a desenhar. Eu preciso ver quando é que isso vai chegar, essa vontade, porque eu desenho muito mal, eu acho. Mas eu acho que também eu desenho muito mal porque eu nunca fiz nada, nunca treinei muito. E acho ah, que tem que começar. cara, olha, eu queria entrar também nessa área de, sabe, de por que o desenho, o que que é, não o resultado, o que que é esse O processo, sabe, processo, de, né? por que você para de desenhar, por que que você fala, nossa, tá ruim, por que que, eu não tenho jeito para isso, tem alguma coisa aí, sabe, você Hum, está comparando, você uhum. tem uma expectativa de, você quer parecer com alguma coisa, você quer impressionar com... Porra, faça uma merda logo aí, cara, sabe? Não Faça. compare E com ninguém. depois você faz outra. E É. depois você faz uma outra, né? E pra onde você tem que ir para Mas o que desenhar você ser um sugere para um exercício. cara que quer começar do zero? O que precisa ter no sentido prático da coisa? Que papel e que lápis e que caneta? Por onde começa a brincadeira? Qual que é o primeiro brinquedinho?
Papel, giz, Olha, canetas, eu lápis. acho uma coisa muito brutal, a caneta. A caneta ela é brutal. Eu estou reencontrando a relação com a caneta, onde a caneta ela deixa de ser caneta, ela passa a ser um objeto de arte. Mas a precisão de uma caneta, ela é inibidora. Então, Caneta é você uma falou em cor mesmo. pastel. Caneta é Oi? uma cor, você está Uma dizendo. cor com um bico com uma única forma. É coisa boa para você fazer números, Uhum, não para fazer desenhos. uhum, A caneta, ela condena, ela só tem um tom, só tem uma forma e só tem uma pressão. O grafite já é interessante. O grafite já tem o seu swing, né? Para começar a Ele tem, brincar, né? então, você sugere isso, papel e caneta. Não, caneta não, fuja da caneta. Ah, fuja da caneta. Estou Não entendendo que você está desenhe, dizendo começar não, com não caneta. desenhe nunca na caneta. Não, 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 Ah, nunca na caneta. entendi, entendi. Nunca na caneta. Eu acho que a. E por outro lado, você ir para uma coisa muito aguada, muito fora de controle, dá muito pânico, né? Você fala, caralho, tá tudo Uhum. errado, é tudo borrado, enfim. Tem. Eu sugeriria o pastel, o giz, cores, e Giz não fazer pastel. nada, e não fazer formas. Sair Uhum. do solzinho, casinha, corpinho, florzinha, sabe? Uhum. Sai da forma e sai da caneta. Esse é um caminho. E faça borrões. Uhum. Brinca de. Eu lembro de quando era moleque, tinha uma coisa que se fazia, não sei se tem ainda, que é pegar a caneta e fazer assim. Sim, sim, sim. Uhum. Aí você vai lá e fica colorindo aquelas coisinhas assim, né? Sim. Coisa. É. É legal, mas é muito bobo aquilo lá, porque fica muito confinado Ah, e essa nos coisa, essa prisãozinha territóriozinhos. de desenhar dentro do Fazer quadrado, né? ali, fazer. É. Tem que. ah, Ah, eu tem vou que. começar, ó, venham combinado aqui, vocês, 2 Pastel. milhões de pessoas que estão assistindo agora, vocês estão aqui de prova. Eu vou começar uma experiência aqui em Barcelona, e como em outubro eu vou estar aí de novo em São Paulo, aí você vai me dar a dica 2. A dica 1 já peguei. Não, vamos Giz, desenhar, pastel, vamos, isso a gente vamos, faz vamos isso junto, desenhar. Vamos. quando eu for para em outubro E de novo. a. Mas eu queria te pedir o e a- seguinte, fechando aqui o circuito, você contar a história do macaquinho e a gente fechar. O que que você acha? Boa. Me ajuda então, me ajuda se eu errar o caminho aqui, você me lembra, porque é uma construção bonita essa história. Experiência. Cientistas botam 5 macaquinhos numa sala, uma escada e um cacho de banana em cima da escada. E o detalhe, o piso da salinha é um piso que dá choque. E o cientista ele liga lá o choque a hora que ele quiser. Tranquilo? Aí o Não, que que tranquilo não, porque acontece? dá choque, né? Mas o quê? Mas tá tudo bem. O Só cientista está está lá assistindo. sendo cientista, assistindo os macaquinhos, até que o macaquinho percebe a banana lá em cima. E ele vai subir para pegar a banana. Quando o macaquinho sobe para pegar a banana, o cientista dá um choque nos macaquinhos de baixo. E quando volta o macaquinho que subiu apanha. Aí daqui a pouco sobe outro macaquinho para pegar a banana. Quando ele vai começar a subir, o cientista põe a sala para dar choque. Quando o macaquinho desce, né, sem banana na mão, ele já leva um esbregue dos macaquinhos, né? Então, cada macaquinho que sobe não consegue pegar, os de baixo toma choque, bacana. E o cientista começa a tirar macaquinhos da sala e colocar outros na sala. Uhum. Ele tira o macaquinho, bota outro, o macaquinho chega a ver a banana, ele já sobe. Quando ele começa a subir, ele já apanha, né? Ele vai subir, os macaquinhos já Antes sabem, de, vai tomar. Oi? antes de pegar a E eu banana, sei que grudou na antes de escada, já pegar a apanhou. banana, botou o pé na escada, já leva um tapa porque. Só que o cientista começa a deixar de dar choque. Ele tira Uhum. o choque e vai tirando os macaquinhos que levaram o choque uma vez na vida. Até que não tem Então nenhum. chega uma altura que a salinha de macaco não tem ninguém que levou choque e todos que tentam subir para pegar banana apanham. Nem sabe por quê. Nem sabe por quê.
O cara que está apanhando não sabe por que está apanhando, o cara que está batendo não sabe por que está batendo. É, Mas é cultural ali. cultura. Ali é Criou-se cultural. cultura. Ali, a cultura de, porra, subiu na escada, vai levar. Mas quem levou, quem criou essa parada, foi lá, foram os ancestrais dos macaquinhos que levavam choque. Né? Os atuais estão só reproduzindo o modelo cegamente, Legalmente. achando que a natureza daquela comunidade é essa. Subiu para pegar a banana, leva, tem que comer a banana aqui embaixo. Hum, Aquela lá você vai apanhar se subir. Essa exatamente. história é gênia, É é muito bom. gênia. E agora você que está nos assistindo, pense a respeito nesses próximos dias, reflita, mande uma carta para nós, nossa sessão de atendimento ao cliente Olha, lerá Caixa todas as Postal cartas. 5462, Caixa Caixa postal. Postal 54628, Rio de Exatamente. Janeiro. Exatamente. Leremos todas as cartas e a melhor escrita levará um choque. Ganhará uma banana. Muito bom, querido Você amigo. verá sua carta sendo lida aqui ao vivo. Sua Ah, carta será lida também, aqui ao vivo. também. Será Né? lida. Aqui Né? embaixo você tem outras instruções a respeito e você vê que, né? Clique aqui para assistir os próximos vídeos. É, Assistir os próximos, eu assisti os últimos nesse vídeos. outro botão você consegue desconto no caixa de banana no Carrefour, que a gente fez uma parceria. Muito bom, querido. Então até a Aqui, próxima. aqui você vai acessar o câmbio. Como é que está o câmbio? Exatamente. Dólar, real e É, pesos. Você pode ver aqui, ó, é, toda as moedas, como elas estão no mundo e como exatamente. elas estão. Todas as relações. E se você apertar deste outro lado aqui, aperta você. Tá vendo? Levou choque. Eu falei, quem disse que era para apertar? Não era para apertar. Acabou de levar um choque. Parabéns. É isso, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez. Sempre é um prazer enorme a gente fazer isso. Vamos voltar essa nossa disciplina aí nos mesmos dias, né? Vamos ver se semana que a gente volta. E vocês estão assistindo agora falando sério, tem um grupo maior de gente assistindo dessa vez, porque a gente está fazendo uns experimentos aí de divulgação. Se você não nos conhece, você viu que a gente não presta, mas a gente é legal. Essa é a intenção. Assista a outros que tem também por aí no próprio canal, uma sessão, de quase 20 outros capítulos que a gente começou essa brincadeira e a Sensacional, intenção é Shepa. essa nossa, trocar ideia, conversar, que isso possa ser, de alguma forma, gerar alguma inspiração para você. Valeu, Sensei. Grande abraço, cara. Nos falamos. Até a próxima. Ação. Valeu.